Medo de mexer num vespeiro, medo de mexer com as Forças Armadas e que eventualmente dê um novo golpe por causa destas investigações? É um tema, eu trabalho nesse tema já há quase 20 anos, né? E eu vivo tentando entender o porquê. Porque quando eu achava que isso ninguém mais se lembrasse, achava que lei de anistia estava claro para todo mundo que não se aplicava mesmo aos crimes, que o problema do país era a prescrição, né? Que tinham deixado prescrever. E agora, o que você citou que o José Cavalcante falou, que não ia adiantar porque as pessoas já morreram. Não morreram, né? A gente vê que as pessoas que contribuíram, que participaram desse tipo de tortura, elas estão por aí, elas têm um pacto entre elas, de modo que o Malhães, que falou, por exemplo, para a Comissão Nacional da Verdade, ele foi morto. Chico Dólar, que escreveu um livro, suicidou-se com 2 tiros no peito. Nunca vi um suicídio com 2 tiros no peito. Quando nós vamos na região do Araguaia, e se a gente ouve pessoas que realmente têm informações, eles não se lembram, não se lembram, não se lembram. Eventualmente, quando está assim, para morrer, eles falam assim, eu quero falar, eu quero contar o que eu sei. Aí ele recebe um recado. Alguém vai lá fazer uma visita para ele, alguém se dizendo do Exército, né? Só que não. Eu conheço as pessoas que estão hoje trabalhando pelas Forças Armadas lá, pessoas muito bem formadas, pessoas que dão todo o apoio para nós, mas que eles não mexem nessa questão dessa cúpula que colaborou e que continua entre eles. Dessa cúpula que tem culpa. Essa cúpula culpada. Essa pacto de silêncio, né, É um Eugênia? pacto de silêncio e é um pacto que vigora hoje. E eles dizem, o próprio Curió, Sebastião Curió falou, eu cumpro ordens. Eu recebi ordens para fazer isso. E a ordem de silenciar. Se eu tiver uma ordem diferente, eu vou cumprir. Porque eu gostaria muito de dar um sossego para essas famílias. Então, eu tenho ido como presidente da comissão, é uma situação de primeiro escalão, porque é nomeação presidencial. Já fui 2 vezes falar com o ministro da Defesa e tenho colocado nos ombros dele a seguinte reflexão. É a primeira vez desde 88 que o ministro da Defesa é um militar. Porque havia um certo acordo de cavalheiros de que o ministro seria sempre civil, né? Mas isso foi quebrado desde a intervenção no Rio com um interventor militar. Isso é muito grave e ninguém entrou com ação de inconstitucionalidade sobre isso. E foi quebrado também no momento que nós temos um militar. Então, essa classe subalterna que tem esse pacto de silêncio, se eles tivessem uma postura diferente por parte do ministro da Defesa, eu acho que a gente conseguiria romper com o silêncio, pelo menos em relação ao destino dos corpos. Se eles serão processados criminalmente, se eles serão presos, isso é uma distância muito grande, porque você tem que fazer uma investigação, tem que fazer um processo. No processo, essa pessoa tem direito à defesa, mas é simplesmente você pelo menos dar um enterro digno para essas pessoas. Isso é urgente. E dar à sociedade brasileira o conhecimento histórico de quem é quem e de quem é responsável ou de quem foi responsável por essas coisas, né, procuradora? E servir como uma postura pedagógica. Isso, para que não se repita, Para né? que não se repita. As autoridades do presente têm que dizer, isso essa não é a minha proposta, e é o que eles nos dizem. Então, vamos colocar no papel. É essencial que as pessoas tenham consciência que mais cedo ou mais tarde isto tudo aparece. No Chile, na Argentina, no Uruguai, sentiram na própria carne. Foram presos, alguns morreram na prisão, até tendo chegado à presidência. Aqui, a gente ainda vive essa névoa.